Você está no Duas Saídas, eu sou o Fábio Toledo e você está no Brasileiros pelo Mundo. Pois é, essa é a segunda parte dos vídeos que eu estou fazendo aqui, parte 1 e parte 2, sobre o desempenho dos brasileiros nessa última temporada. Se você não viu a parte 1, é com os brasileiros que jogaram na Espanha. Confere lá, pode conferir depois desse vídeo, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas se você achar que faltou os brasileiros na Espanha, eles estão separados aí num vídeo já lançado, beleza? Já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Bom, vamos lá, vamos começar a falar dos brasileiros pelo mundo, começando pelos Estados Unidos. Vamos começar com a NBA, porque o nosso Gui Santos teve mais uma temporada no Golden State Warriors. E um Warriors que nessa temporada teve muitas lesões, ao longo da temporada. Aliás, não é a primeira temporada que o Warriors tem muitas lesões. E apenas um jogador do Warriors atuou toda a temporada, que foi o Buddy Hield. Por exemplo, o Curry perdeu 12 jogos, não esteve em quadro em 12 jogos. O Draymond Green perdeu 14, o Podziemski perdeu 16, o Kuminga perdeu 35. E teve também a troca, que levou o Jimmy Butler para a equipe no decorrer da temporada. E nisso tudo o Gui Santos ele precisou lutar por espaço durante toda a temporada, mas o fato dele se manter saudável ali foi fundamental, principalmente no começo da NBA ali, da pré-temporada para frente. Ele conseguiu jogar 56 dos 82 jogos da temporada regular, além de 10 partidas dos playoffs. Foi um jogador de rotação, às vezes até de fundo de rotação, mas é um jogador que tem ganho prestígio na equipe, e até se ele perder espaço por lá, acho que ele receberia oportunidades em outras equipes também, ainda. Principalmente pelo nível de entrega que ele apresenta quando entra em quadra. Na temporada regular ele teve média de 4 pontos, 3 rebotes, uma assistência, uma média de 13 minutos em quadra, jogando 56 jogos. Então esse é o desempenho do Gui Santos nessa última temporada pelo Golden State Warriors. Outro brasileiro ali no mundo NBA é o Mãozinha, Mãozinha Pereira, que nessa última temporada até havia uma expectativa dele jogar novamente pelo Memphis Grizzlies depois do que ele conseguiu na última temporada, mas ele passou toda a D-League defendendo o time de Memphis, que é o time satélite ali do Grizzlies, e terminou bem, fez ótimos jogos, foi inclusive pro All-Star da D-League, terminou com uma média de 8 pontos, 5 rebotes, uma eficiência ali de quase 10, e com 21 minutos em quadra, jogando 32 jogos. Ele teve esse desempenho aí na D-League, mas eu acho que já dá para começar a perceber, o Mãozinha, ele tá fazendo quase 25 anos, e já dá para perceber que o caminho na NBA tá ficando fechado. Tá se fechando, mas é um jogador que tem espaço em outros cenários, inclusive o cenário europeu. E aí depois da D-League, ele foi contratado pelo Nacional do Uruguai para jogar a reta final ali do Campeonato Uruguaio. Terminou lá com título, foi campeão uruguaio, já pode pôr no currículo, que ele foi campeão uruguaio. Bateu ali o Aguada, numa disputa melhor de 7 partidas, não era NBA, mas era uma melhor de 7 ali que o Nacional terminou campeão. E aí ele também disputou os playoffs anteriores contra o Defensor, contra o Hebraica, tendo boas médias ali na reta final. Teve média de 12 pontos por jogo, com 9 rebotes, quase 10 rebotes, 1.4 tocos. 1.4 tocos por jogo e uma eficiência de 19, atuando 25 minutos em 15 jogos que esteve jogando no Uruguai. É um nome e tanto no mercado, o Mãozinha. Bom, aqui das Américas, vamos para a Europa. Vamos lá para a França, em primeiro lugar, falar de Thiago Splitter, que foi aí aos 40 anos, teve a sua primeira temporada como treinador, não parece, mas foi. Ele foi assistente muitos anos aí, depois da sua aposentadoria, mas a primeira como treinador, treinando o Paris Basquete, e já teve um grande começo de carreira, dá para se dizer assim, do Thiago Splitter. Os primeiros meses foram já incríveis, com o time dominando o cenário francês,
e também a própria Euroliga, né? Com grandes conquistas, grandes vitórias do Paris, que estava na sua temporada de estreia na competição, chegou a liderar em algumas rodadas ali no começo, vitória sobre Barcelona, sobre Real Madrid, só que aí no decorrer da temporada o time passou a oscilar mais, né? Perdeu espaço na Euroliga, ainda assim conseguiu uma vaga no play-in, e ali no play-in ele ganhou do Real Madrid, né? Avançou para a fase seguinte, nas quartas de final, quando ele acabou sendo eliminado pelo Fenerbahçe, né? O da Turquia, que veria ser o campeão dessa edição da Euroliga. Ainda assim, a temporada não foi perdida para o Paris, né? O time foi campeão da Liga Francesa, primeiro título do Paris ali da Liga Francesa, que foi conquistado em cima do Mônaco, né? Talvez o time mais forte aí do basquete francês, que foi vice na Euroliga. Na decisão aí do francês, o Paris venceu por 3-2. E aí o Thiago, ele vai voltar a ser assistente técnico, né, na NBA agora na próxima temporada. Vai ser assistente do Portland Trail Blazers, do técnico Chauncey Billups. E da França, vamos para a Alemanha. Vamos falar do Márcio, né? O desempenho do Márcio nessa última temporada pelo Ratio Farm Ume. Foi a primeira temporada do Márcio fora do Brasil e ele se encaixou assim no time do Ume, que veio numa temporada bem abaixo, né, do que vinha em edições anteriores, e veio ali com um time jovem, um time muito renovado, e o Márcio apareceu bem, assim, ele foi o único da equipe a atuar em todos os 45 jogos do Ume na Liga Alemã. Ele foi titular em 36 deles, e mesmo com um time jovem, né, o Ume foi líder da fase de classificação, passou pelo tradicional Alba Berlim, né, nos playoffs, ali nas quartas de final, depois pelo Würzburg nas semis, e aí em duas séries que o Márcio fez boas partidas, né, incluindo um jogo que ele teve a maior pontuação da temporada, 23 pontos contra o Alba Berlim. Aí na final fizeram uma série dura contra o Bayern de Munique, né, que é um time mais experiente, com jogadores mais cascudos, e que levou até o quinto jogo, né, dessa disputa, mas no final das contas deu Bayern de Munique, que ficou com o bicampeonato. Mas o desempenho do Márcio foi bem agradável, né? Apareceu muito bem, teve uma média na Liga Alemã de 8 pontos, 3, quase 4 rebotes, 5 em eficiência, jogando 17 minutos em todos os 45 jogos aí do Ratio Farm Ume na temporada. E da Alemanha vamos para a Sérvia, porque vamos falar do Iago, do Estrela Vermelha. Não foi das melhores temporadas do Estrela Vermelha, dá para dizer que não foi também das melhores temporadas do Iago. A nível europeu, o time ficou em 10º na Euroliga, que garantiu uma vaga ainda para o play-in, só que ali o time perdeu para o Bayern de Munique, que eu já havia mencionado, e foi eliminado. Na Liga Adriática, o time ficou fora das finais pela primeira vez desde a temporada 2013-2014. Faz muito tempo já, né? Isso dá mais de 10 anos. E ele ainda caiu na semifinal do campeonato sérvio, né? E viu o seu arquirrival Partizan ser campeão sem nem mesmo poder, né, contestá-lo. E para fechar, né, essa temporada para esquecer do Estrela Vermelha, o Milos Teodosic se aposentou. A lenda do basquete sérvio saiu, né? O Mago acabou aposentando aí no final da temporada. E agora, pro Iago, a temporada foi mediana, né? Por um lado, foi boa por ele não ter sofrido lesões, né? Diferente do que aconteceu na temporada passada, aquela lesão do tornozelo que deixou a gente preocupado até mesmo pro pré-olímpico, né? Ele teve até grandes atuações, né? Como no jogo que ele fez 23 pontos contra o Barcelona, mas no geral foi bem mediana, né? Não teve grande destaque, diferente de edições anteriores. A gente lembra, os vídeos que foram destaque vieram highlights, né? Viraram highlights mundo afora, né? Das game winners que ele tinha, das jogadas e tudo mais. Não aconteceu tanto esse ano, né? Deu pra perceber. Na Liga Adriática, a média dele foi de 8 pontos, 4.5 assistências, 10 de eficiência, 19 minutos jogando em média com 32 jogos. Na Euroliga, média de 6 pontos, 3 assistências, 7,5 de eficiência em 16 minutos em quadra, 35 jogos. Bom, ainda não sabe se ele vai permanecer no Estrela Vermelha. Se permanecer, a tendência é que ele ganhe mais espaço a partir da aposentadoria do Milos Teodosic, ou se pintar uma outra oportunidade, uma outra condição para ele no mercado, acho que vai ser para mais, né? Para mais do que até ser o titular do Estrela Vermelha. Então,
Bem interessante aí esse momento do Iago, que não teve uma boa temporada, mas que eu acredito que tende a melhorar, né, na próxima. Agora o antigo colega, né, do Iago, ali nos tempos de Hatio Farm Yumi, o Bruno Caboclo, que jogou a última temporada agora em Israel, né, no Hapoel Tel Aviv, também time tradicional. Ele estava no Partizan na última temporada, né, foi uma saída até um pouco polêmica por lá, mas nesse último ano defendendo o Hapoel pela Liga Israelense, o time liderou a fase de classificação, mas caiu na semifinal para o Hapoel Jerusalém. Ainda assim, né, o time do Caboclo fez história, conquistou a Eurocup, que é o segundo escalão, né, das competições europeias. Foi levantado o caneco aí pelo time do Hapoel Tel Aviv, com direito, inclusive, à vitória sobre o Valência na série semifinal, e também sobre o Gran Canaria nas finais. Então, 2 times ali do basquete espanhol foram derrotados pelo Hapoel Tel Aviv. E nesse time, o Caboclo ele foi jogador de rotação, né, trazia ali as características mais defensivas para a quadra, né? O time tem outros nomes com mais potência ofensiva, considerado com a potência mais ofensiva do que o Caboclo, mas contribuía bem defensivamente. Na Liga Israelense, ele teve média de 10 pontos, quase 5 rebotes, 13 em eficiência, atuando por 18 minutos em 18 jogos. Na Eurocup, ele teve média de 7 pontos, quase 4 rebotes, 8 em eficiência, jogando quase 18 minutos em 23 jogos. Outro pivô que está lá perto, né? Tava ali nas ilhas gregas, o Gabriel Jaú, que defendeu Colossus nessa última temporada, conhecido na Grécia como Gabriel Galvanini, né? Não vai chamar ele Gabriel Jaú, porque ninguém sabe onde fica Jaú por lá, mas o Jaú ele caiu num time de pouca qualidade. Terminou na penúltima colocação da Liga Grega e chegou a disputar o play-out, né, que é o mata-mata ali para escapar do rebaixamento. Acho que não é nem mata-mata, é confrontos diretos assim, com mais 4 equipes. Brigou contra o rebaixamento, escapou, né, o time conseguiu escapar da queda, só cai na Liga Grega. O Jaú ele viveu a melhor fase dele ali no Colossus no mês de dezembro, teve grandes atuações ali na primeira fase da Champions League Europa, né, que o time disputou, e também em alguns jogos da Liga Grega. Depois ele teve jogos pouco chamativos, né, no decorrer da temporada. E assim, isso até a gente falou quando o Gabriel Jaú foi anunciado pelo Colossus, a gente falou no podcast. Quando você vai para uma equipe ruim, né, a tendência é que você ganha destaque por lá e aí você chama a atenção de outras equipes, né? Se isso não acontecer, você acaba perdendo espaço e aí você perde mercado, né? E eu acho que nesse cenário fica bem complicado, né, pro Gabriel Jaú, porque ele teve até um início interessante ali em dezembro e tudo mais, quando ele começou a ter um pouco mais de espaço, mas na sequência, né, lógico, o time não ajuda, mas o cara tem que chamar a responsa também, né, e se apresentar de uma melhor maneira, ter números para mostrar. Não teve. Média na Liga Grega de 9 pontos, quase 6 rebotes, 10 de eficiência, 21 minutos jogados e 20 jogos. Na Champions League Europa, ele teve média de 11 pontos, 6 rebotes, 11 de eficiência em 20 minutos, só que foi apenas 4 jogos, né? Os 4 jogos ali da primeira fase. Então foi esse o desempenho do Gabriel Jaú. E aí a gente vai para mais um continente, né? Vamos para o Japão, com 3 atletas brasileiros que por lá estiveram na última temporada. Vamos começar pelo Tim Soares. Tim Soares, que jogou pelo Koshigaya Alphas. O time teve a 6ª campanha da Conferência Leste, são 3 conferências no basquete japonês, a Central, a Leste e a Oeste. Pela Leste, o Tim Soares e o Koshigaya Alphas terminou em 6º lugar com 19 vitórias e 41 derrotas. E nessa equipe o Tim Soares foi um dos bons nomes, viu? Ele foi o 2º maior pontuador, 4º em rebotes, líder em tocos e uma eficiência inferior somente ao Kai Sotto, que é o pivô da seleção das Filipinas, só que ele atuou mais que o dobro de jogos que o Kai Sotto, né? Então as médias estão um pouco defasadas aí, né? Ele jogou 58 dos 60 jogos da temporada, o Tim Soares, tendo aí uma média de quase 29 minutos em quadra, com 14 pontos, 6 rebotes,
e 2 assistências, além de 46 tocos, como eu falei, foi o líder em tocos da equipe, 16,5 de eficiência. Outro pivô brasileiro que por lá esteve, né, esteve lá na terra do sol nascente, foi o Cristiano Felício. Ele jogou pelo Sendai 89ers e o Sendai, ele teve a segunda pior campanha da liga japonesa, né, um desempenho terrível, né, 11 vitórias e 49 derrotas, mas não dá pra pôr a culpa no Felício, né, gente? Primeiro que ele nunca foi o cara de nenhuma equipe. Na carreira dele, nunca foi assim. E não ia ser agora. Talvez a equipe que tentasse colocar ele como um cara ia quebrar a cara. Mas ele é um coadjuvante de qualidade, né? Sempre foi. Pra se ter ideia, né? Foram 60 jogos por equipe, né? Na primeira fase da liga japonesa. Ele atuou em 53 deles. E ele chegou em 10 jogos a duplo-duplo, né? Em pontos e em rebotes. Sendo que desses 10, o Sendai venceu só 2. Né? Então não dá pra culpar muito dele, não. Ele fez um jogo, inclusive, de 26 pontos e 19 rebotes. 44 de eficiência contra o Hokkaido. O Sendai perdeu por 97 a 88. Então, não dá pra falar que, pô, não jogou. O time não ajudou, né? E ao contrário, por exemplo, do Gabriel Jaú, ele tem ali alguns desempenhos de maior destaque. Média da liga japonesa, ele teve 10 pontos, 8 rebotes, 16 de eficiência, 25 minutos em quadra, jogando 53 jogos. Acho que fez o que dava pra fazer, né, jogando num time fraco. Agora estará no César Franca. Vamos ver como é que vai ser esse retorno dele ao Brasil. E uma baita contratação, antes de mais nada. Quem também jogou no Japão e tá de saída, né, vai jogar de volta no basquete espanhol, é o Léo Mendel. Esse que a gente encerra o vídeo de hoje falando dele, porque foi a segunda temporada do Léo Mendel no Japão e ele foi nome importante do Alvar Tóquio na temporada aí, com a segunda melhor campanha da Conferência Central. Teve ali 44 vitórias e 16 derrotas. O time caiu nas quartas de final por Chiba Jets. O Léo Mendel foi o segundo maior pontuador da equipe e o terceiro maior reboteiro, né, também sendo destaque, né, no cenário japonês. O Léo Mendel teve média de 12 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, pouco mais de 1 roubo de bola por partida, com 14 de eficiência, jogando 25 minutos em 58 jogos. Aí o Léo Mendel pelo Alvark Tóquio, e que até na despedida, né, foi até muito emocionante ali a despedida do Léo Mendel da equipe japonesa. E é isso, gente, foram muitos nomes que eu falei aqui. Se for levar em consideração a primeira parte e a segunda parte, então dá muito mais gente. Deixa o seu like, comenta aí, né, algum jogador que você acha que faltou falar. E é isso, vamos dar sequência, tem muito mais vídeos pela frente, mesmo no fim de temporada do basquete masculino no Brasil, tem basquete feminino, tem várias outras coisas para falar por aqui. Beleza? Se não tiver, a gente cria. Falou, forte abraço, tchau.